Para herdar a terra é preciso ter a característica do fruto do Espírito chamado mansidão. E eu fico pensando como os judeus assimilou isso quando Jesus estava ensinando para os seus discípulos, inclusive os próprios discípulos, na verdade. Os judeus tinham uma ideia militar sobre a conquista da terra. Na visão deles, o Messias viria montado num cavalo, um homem forte, cabeludo, com a espada na mão. O Messias, o ungido de Deus, viria e destronaria Roma e reconquistaria a terra de Jerusalém que os gentios tomaram, desde no ano 586, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e tomou. Até ali já estava mais quase 600 anos eles vivendo na sua própria terra, mas sem ser dono da terra. Então os judeus pensavam, para nós reconquistarmos a nossa terra, é necessário embanharmos espada, lutarmos veementemente. Aí vem Jesus e diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, como isso chocou a mente dos discípulos. Esse negócio de tomar as coisas pela força estava impregnado na mente deles. Pedro, você lembra de Pedro? Pedro tinha isso em mente quando cortou a orelha de um certo Malco, servo do sumo sacerdote, que foi prender Jesus, que estava junto com a turba que foi prender Jesus. Pedro tinha esse negócio de tudo ou nada, vamos conquistar, e ele cortou a orelha de Malco. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Como isso chocou Pedro. Pedro, não é pela violência, Pedro, não é pela espada, Pedro, não é pela arrogância, não é pela habilidade de lutar, não é pelos músculos, Pedro. Já diz Deus em Zacarias, você lembra? Deus falando em Zacarias, não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então Pedro ficou chocado quando Jesus disse, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Agora, irmãos, Jesus está mostrando de forma paulina, progressiva, de como serão e quais são os súditos do reino e os filhos de Deus. Quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Como esses discípulos devem viver no mundo? Qual é o estado do seu coração? A quem é aplicado as bênçãos de Deuteronômio 28, bendito, bendito e bendito? A quem, Senhor, é aplicado essas bênçãos? Jesus começa dizendo que bendita é aquela pessoa pobre de espírito, que sabe que precisa de Deus e que busca a Deus. O súdito do reino de Deus é aquela pessoa que lamenta e muito seus pecados, que não se conforma com os princípios e valores distorcidos deste mundo. Os súditos do reino de Deus, eles fazem a vontade de Deus. E é por isso que Jesus toca aqui na mansidão. Eu gosto muito de uma definição do Dr. Sinclair Ferguson, onde ele disse, mansidão é uma força humilde que faz parte do homem que aprendeu a submeter-se às dificuldades, experiências difíceis e pessoas difíceis, sabendo que em tudo Deus está cooperando para o seu bem. O homem manso é aquele que compareceu ao julgamento de Deus e abdicou-se dos seus supostos direitos. Ele aprendeu em gratidão a Deus a submeter-se ao Senhor e ser gentil com as pessoas. Este é o manso. Então, mansidão é ser forjado, irmãos, pelo fogo da aprovação de Deus, porque naturalmente todos nós nascemos arrogantes, nascemos impetuosos, nascemos com aquela ideia de autossuficiência. Assim sendo, queridos irmãos, a não ser pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo, ninguém nasce manso. Ninguém, nenhum de nós
nasceu manso. É preciso Deus trabalhar isso em nossa vida. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito e foi lidando 40 anos, irmãos, pastoreando ovelhas nas terras de Midian, lidando com o povo obtuso, com o povo rebelde, que ele aprendeu a ser manso. Tanto é que ele recebeu o elogio do próprio Deus, dizendo: não há na terra ninguém mais manso do que Moisés, mas foi forjado no fogo do deserto, na provação. Amados irmãos, você só vai aprender a desenvolver essa habilidade da mansidão quando você passar por lutas e provas na sua vida. Você vai ficar mais debaixo de Deus, da potente e poderosa mão de Deus. Você vai ver Deus de uma forma que de outrora você não via. Você vai ver Deus ajudando você nas dificuldades. Você vai abaixar sua cabeça diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, neste momento. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Deus! Irmãos, chega um momento na nossa vida, as preocupações, as ansiedades também, que chega um momento que você precisa entrar no seu quarto e dizer: Senhor, eu estou muito atribulado. Senhor, eu estou muito preocupado. Senhor, ajuda-me. Isso é o desenvolvimento da mansidão. Você depende de Deus. E Deus, às vezes, irmão, nos deixa de fato sem proteção destas coisas, para nós olharmos para nós mesmos e dizer: Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. E é isso que Jesus ensinou para os seus discípulos: olha, sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Vocês não podem nem respirar sem mim. Bem-aventurados mansos. Precisamos então, irmão, entender que a mansidão bíblica também não é sinal de fraqueza e quietude de temperamento. Porque quando Jesus fala sobre a mansidão, ele não estava falando sobre temperamento das pessoas, mas como elas pensavam, como elas se comportavam, como elas dependiam de Deus e como elas viam o mundo e como elas serviam a Deus. Porque uma pessoa de temperamento calmo pode não ser mansa. Esconde dentro dela a raiva, esconde dentro dela a ira. Jesus não está falando de temperamento, Jesus está falando de uma obra do Espírito Santo dentro da pessoa. E é só para os súditos do reino dele, é só para os discípulos dele que o Espírito Santo vem e molda o caráter de Jesus na nossa vida. E ele nos leva, irmãos, naquela espécie de beco sem saída, que nós não temos aonde recorrer, como o povo de Israel, de frente para o Mar Vermelho. De um lado estava a rocha, de outro rocha, na frente o mar, e atrás o exército de Faraó. E o povo clamou a Deus. É neste momento que Deus vai nos levando, irmãos, Deus vai nos levando em momentos de dificuldade, de provação, de dor, para nós chegarmos, abaixarmos a nossa cabeça e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Isso é mansidão, isso é mansidão, isso é desenvolvido. É por isso que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Fora de Jesus não há, irmãos, mansidão. E aquelas pessoas também, por outro lado, de temperamento firmes, que falam, talvez até tempestivamente, aquelas pessoas que não medem as palavras para expressar, pode ser que elas sejam mais mansas, daquele temperamento quieto, calado. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o profeta Elias tinha a mansidão do Espírito na sua vida. Mesmo ele sendo firme, mesmo ele colocando o dedo em riste no rosto de Acabe, que estava sentado no trono, quando ele entrou no palácio e diz para Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja face estou, não vai chover aqui, senão pela minha palavra. Irmãos, parece que ele era arrogante,
Não, mas ele era manso. Ele estava debaixo da promessa de Deus de Deuteronômio, porque Deus falou: se vocês me desobedecerem, eu vou cerrar os céus e não vai chover na terra de vocês. Eu não tenho dúvida de fato que Elias era manso, apesar de que ele também orou para Deus derramar fogo do céu e matar os soldados de Acabe, e assim aconteceu. Apesar de que ele pegou da espada e matou 400 soldados de Azerá, adoradores de Azerá e de Baal, mas ele era manso, porque ele tinha de fato, irmão, zelo pelas coisas do Senhor. Então não meça nunca temperamento quieto com aquele que fala muito, esse é manso e aquele não é. Mansidão não é temperamento, mansidão é a obra do Espírito no coração da pessoa. Bem-aventurados os mansos, porque nem todos são assim. Há pessoas no mundo que são cheias de si mesmas, como eu disse, arrogantes e soberbas. Mansidão, segundo Paulo em Gálatas, é característica de quem nasceu de novo, porque é do Espírito Santo a mansidão, é uma obra de Deus na vida do pecador regenerado. Você não tem mansidão na sua conta bancária, no seu bolso, você não tem mansidão no seu temperamento, isto é obra do Espírito Santo, e as tribulações vão fazer você ficar manso diante de Deus. As tribulações vão fazer você quedar sua cabeça. As dores na sua vida, as angústias na sua vida, os infortúnios, os percalços na sua vida, vão fazer você ficar manso. Deus vai desenvolvendo isso. Deus usa o fogo, Ele forja-nos para a mansidão. No Salmo 37, versículo 11, Jesus evoca esse texto para Mateus 5:5. No Salmo 37, versículo 11, Jesus tira de lá esse versículo. Ele diz que o herdeiro da terra é o manso, diferentemente daquilo que os judeus pensavam. Segundo o Salmo 37 e demais textos, irmãos, aqueles que vão herdar a terra não são os valentões, não são aqueles que tramam mal contra o seu próximo, não são aqueles que vivem indignados e com inveja, não, por causa da prosperidade do ímpio. Não são aqueles que confiam em si mesmos e acham que podem fazer o que quiserem. Os legítimos herdeiros da terra, diz nosso Senhor Jesus Cristo, não são os espertalhões, não são os caloteiros, como diz o Salmo 37, versículo 21, que pega emprestado e não paga. O justo compadece e dá. Os verdadeiros possuidores da terra não são aqueles que, à luz do Salmo 37, versículo 32, armam tocaias para tirar a vida do justo. Os mansos, segundo este Salmo, não têm prazer nas injustiças e maldades que há no mundo. Não são aqueles que usam de todo o seu arsenal de armas para usurpar e tirar do próximo e do pobre aquilo que ele tem. Porque diz o versículo 37, capítulo 37, versículo 11, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o 37, versículo 29, diz, os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Aqui Jesus nos deu uma aula de hermenêutica, né? Para nós analisarmos o contexto, porque agora, através da hermenêutica de Jesus, nós ficamos sabendo que manso e justo são a mesma coisa. Os justos herdarão a terra. E o versículo 11 do Salmo 37 diz, os mansos herdarão a terra. E Jesus aqui nos dá uma aula de hermenêutica. Existem sim, irmão, se você olhar a diferença entre os mansos e aqueles que não são. Diferente dos ímpios, os mansos são aqueles que confiam inteiramente no Senhor e não em si mesmos. Às vezes, irmãos, Deus nos tira algo tão precioso de nós. Às vezes Deus não nos dá algo que nós tanto pedimos, porque isso pode nos levar a uma confiança, uma autoconfiança em nós mesmos. Às vezes estudamos, lutamos, e se nós conseguimos, podemos pensar, eu consegui porque eu paguei o preço
pagou nada. É Deus que te deu. É Deus que te deu força. A mansidão começa quando você sabe que suas conquistas são conquistas de Deus. Não são suas, são conquistas de Deus. E também quando você não conquista, também é de Deus. Deus está trabalhando com você. Deus está moldando o caráter de Jesus em você. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, diz Paulo, em Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma humana e morreu na cruz para nos salvar. Ele viveu nesse mundo enojado, empoeirado, pecadores. Ele levou cusparada, ele apanhou, Deus apanhando. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, às vezes há espinhos sim na sua vida, para você de fato aprender a andar retamente com o Senhor. Às vezes há espinhos sim na sua vida. Às vezes há sim tristezas na sua vida, para você aprender a andar junto com o Senhor. Ainda citando, irmãos, o Salmo 37, versículo 12, ele diz que o ímpio não tem controle sobre suas emoções. Ele vive irado e demonstra atitude raivosa contra o justo. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Mas interessante que a própria espada que ele lança contra o justo, essa espada traspassará o seu coração. Então, neste versículo que Jesus está falando, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, eu quero ver com vocês aqui duas características dos mansos. Quem são os mansos? E você vai se identificar se você é de fato, além daquilo que nós já falamos até aqui, os mansos não abrigam ressentimento em seus corações. Tem problema? Tem. Tem desavença? Tem. Mas os mansos não abrigam, irmãos, ressentimento em seus corações. Os mansos sabem perdoar. Os mansos sabem, irmãos, lidar com o oposto. Os mansos sabem lidar. Na verdade, eles vão aprendendo a lidar. Jesus disse no capítulo 5, versículo 39, que não pode haver, sim, ressentimento em nosso coração. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Na prática é mostrar atos de amor à pessoa agressora. Não é você dar a outra face para bater, é mostrar atos de amor à pessoa agressora. Eu até falei com o reverendo Antônio Carlos ontem, que a mensagem dele ontem de manhã, no devocional do nosso reunião do presbitério, falou muito ao meu coração. Eu estava precisando daquela palavra, onde ele pregou sobre 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 até o 4, sobre a fidelidade do dispenseiro de Deus e as oportunidades que Deus dá para nós fazermos a obra dele. Ele falou sobre uma irmã que pregava na praça, numa cidade, e os ímpios jogavam pedra, mas teve um que jogou uma batata no rosto dela. Ela pegou essa batata, acabou de pregar, pegou essa batata, colocou na bolsa, foi no seu quintal e plantou a batata. E nessa batata deu muitas ramas de batata, e essas ramas de batata, ela deu mais batatas. E ela pôde alimentar uma vila com as batatas que ela recebeu no rosto. Os mansos agem assim. Os mansos não revidam. Os mansos, quando são agredidos, eles demonstram atos de amor. Eu não concordo com a máxima de que alguns crentes dizem: o meu coração é transformado, mas o meu braço não é. Não, irmãos. Não, isso não é de crente, não. Isso não é manso, não. Não, irmãos. Percebam que também uma vizinha sempre jogava os dejetos do seu cachorro no quintal da irmã. Sempre estava jogando dejeto do cachorro lá no quintal da irmã. E ela um dia resolveu jogar um buquê de flores do outro lado para o quintal da agressora.
E ela disse: por que eu jogo isso no seu quintal e você joga, e você me deu um buquê de flores? Cada um dá o que tem. Nós, irmãos, nós mostramos para o agressor, nós mostramos para o ímpio, nós não revidamos, como Jesus falou, a agressão, nós mostramos ato de amor. Outro ponto de Jesus é quando alguém tira de nós algo muito essencial da nossa proteção. Em Mateus capítulo 5, versículo 40, ele diz: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Irmão, já era muito humilhante tirar de alguém, numa demanda judicial, a túnica, aquela camisa que cobria diretamente o corpo. Agora Jesus diz que no ato de amor e de mansidão, o discípulo deveria falar ao juiz que ele deixaria a capa também ao requerente. Excelência, eu também quero deixar a capa para ele. Não tem problema, excelência. O manso, irmão, não retribui o mal com o mal, mas com o bem. O manso deseja o bem em dobro para o ímpio, de verdade. Só quem é trabalhado pelo Espírito Santo consegue, irmãos. Só. O ímpio não consegue isso. Essa capa ou essa túnica, irmãos, era tão necessária para o judeu naquela época, que Deus estabeleceu uma lei sobre isso. Em Êxodo capítulo 22, versículo 26 e 27, essa capa, ela era para cobrir o pobre do frio. E Deus falou: se você penhorar a capa do seu próximo, você deve devolvê-la ao entardecer, porque ele é pobre e necessitado e ele precisa dela. Agora vem Jesus e disse: se te tirar a túnica, dá também a capa. Demonstra amor, demonstra gratidão, ore pelo seu vizinho, ore por aquele que te perturba, ore para o seu chefe na empresa, ore por ele. Assim você é discípulo de Cristo? Você está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Então a característica do manso é não revidar, é abençoar e não amaldiçoar. E ainda no verso 41 de Mateus 5, Jesus fala sobre a prestação de serviço obrigatória. No contexto do mundo, nos tempos bíblicos, os correios eram feitos de pessoa a pessoa e usando, inclusive, animais. E havia certas encomendas que eram muito urgentes para entregar. E andar uma milha, às vezes não era suficiente para demandar. Às vezes precisava andar 2. E pela lei romana, os soldados romanos estavam autorizados a usar alguém, qualquer pessoa, para fazer aquele trabalho que ele não deu conta de fazer. E se o soldado, Jesus está falando para os discípulos, se você encontrar o soldado numa trilha ou na estrada da Pax Romana, e ele diz: oi você, por favor, pegue isso aqui e ande 2 milhas. Na verdade, ele falou 1 milha, mas o discípulo que é manso, que está debaixo da autoridade de Deus, ele vai dizer: você não quer que eu caminhe 2? Eu posso caminhar 2 milhas? Você demonstra, irmãos, que é cristão, é assim. Não é dizer: vocês são folgados, vocês, porque tem essa farda aí, essa arma, acham que pode tudo. Não, o crente não age assim. O crente está debaixo da autoridade, que Deus colocou, inclusive. Então, se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, Jesus está falando: vai com ele 2. Leva essa carga 2 milhas. 1 milha era aproximadamente 1,5 km, mais ou menos. Então, 2 milhas, 3 quilômetros. Ande esses 3 quilômetros com essa carga. Ande. Mostre para ele que você é meu discípulo. Mostre para ele que você é o herdeiro da terra. Não, ele não vai ser o herdeiro da terra. Você vai ser o herdeiro da terra. Jesus também, na verdade, Mateus registra no capítulo 27, versículo 32, que Jesus já estava cansado de levar a cruz. Tinha lá um certo Simão de Cirene, e o soldado chamou ele e disse: pega essa cruz de Jesus e leva até o Calvário. Ele foi obrigado a levar.
Mas aqui para nós, irmão, que privilégio desse homem levar a cruz de Jesus, não é verdade, irmão? E aonde ele está agora? O soldado que obrigou ele a fazer isso, aonde está? Não sei, provavelmente não está no céu, não sei. Mas esse Simão de Cirene, eu não tenho dúvida que ele está lá com Jesus. Que privilégio para ele, irmãos, levar a cruz de Jesus. Você talvez ficaria zangado, talvez eu ficaria zangado. Eu vou levar esse peso, não fui eu que cometi crime. Eu que vou levar. O soldado diz, sim, é você que vai levar. Os mansos, mesmo diante de atos maldosos, ele se mostra amoroso e perdoador. Jesus na cruz diz, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Pensa na situação de José. Esse menino sofreu. Seus irmãos o prenderam, jogaram ele dentro de um buraco, venderam-no como escravo para o Egito. Ele ficou anos servindo ao Egito como escravo. Pensa no coração deste menino, deste rapaz, fazendo trabalho pesado. Pensa nele preso. Eu estou aqui por causa que meus irmãos me venderam. Eu poderia estar na casa de meu pai, comendo junto com ele na mesa, mas eu estou aqui preso, no Egito, num país distante. Deus colocou aquele homem como o segundo maior mandatário do mundo daquela época. E quando a fome se alastrou, os irmãos de José chegaram lá também no Egito. E diz o texto que ele reconheceu os seus irmãos. Ele tinha autoridade do Império Romano, do Império Egípcio, na verdade, para impor sanções pesadas sobre seus irmãos. Mas o que ele fez? Ele chorou, ele abraçou seus irmãos, ele perdoou seus irmãos e deu o melhor trigo e a melhor terra para os seus irmãos. Mansidão. Mas ele aprendeu isso como? Sendo forjado. Oh, querido irmão, não reclame da luta que você passa. Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando com você. Se você está passando por essas lutas, sabe você que você é filho e não bastardo. Deus cuida de você, não é? Deus, irmãos, é amoroso e Ele quer que nós desenvolvemos, irmãos, a sua característica. Pensa também em Estevão, que estava sendo apedrejado, todo cheio de sangue, e ele olha para o céu e diz, Senhor, não imputes a ele este pecado. Imputar é anotar. Senhor, não anota no seu caderno de ira esses pecados. Perdoa, Senhor. Pensa em Moisés, que suportou, irmãos, a ira do povo contra ele, pedindo solução, não de forma amistosa, amigável, mas com raiva. E Moisés sempre ia a Deus, Senhor, dê a ele, Senhor. E quando Deus falou que ia destruir aquele povo, Moisés, Senhor, faz isso não, eu oro por ele, Senhor, perdoa ele, Senhor, e vai conosco nessa caminhada, Senhor. E Deus falou, não, eu não vou com este povo. E Deus falou, se o Senhor não for conosco, então não faça nós sairmos daqui, Senhor. Vá conosco, mansidão, irmãos. Em segundo lugar, os mansos se submetem à palavra de Deus. Os mansos não questionam os mandamentos do Senhor. E como eu disse, observa aí o profeta Elias. Depois de ele orar para não chover, 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 a 5, diz que o Senhor falou para ele. Veio a Elias a palavra do Senhor. Elias, vai lá à torrente de Querite, fica lá. Torrente de Querite era uma mina de água. Fique lá. Eu ordenei aos corvos que te alimentam, Elias. E ele não falou, Senhor, não tem outra pessoa para me alimentar? Você vai mandar corvo para me alimentar? Eu vou dormir ao relento, Senhor. Não, diz o texto o seguinte, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Oh, irmãos, o manso se submete à palavra do Senhor. Os mansos não questionam os mandamentos do Senhor. E Elias podia ter questionado, o Senhor mandou eu orar para não chover, e eu orei, e é eu que tenho que sofrer as consequências. Joga essas consequências para o povo rebelde, Senhor. Não. Lembra também, irmãos, de Davi
Davi tinha um coração prestativo, generoso, amoroso, dadivoso, mas tinha também um exército treinado na guerra. No entanto, Davi não saía para guerrear sem primeiro falar: profeta, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor se eu devo ir a essa guerra. E sempre Deus dizia: Davi, o Senhor te deu vitória, vai. Aí ele ia, irmão, submeter a palavra de Deus, humildade, mansidão. Hebreus capítulo 11, versículo 24 nos diz que Moisés, depois de homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tudo isso para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, diz o texto que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu quero ficar debaixo da palavra de Deus, mesmo que eu sofra com este povo. Eu poderia ser filho da filha de Faraó. O rei me deu essa autonomia, mas não. Eu quero caminhar sofrendo junto com o povo de Deus, porque eu estou almejando lá na frente, irmão. O manso vê lá na frente. Ele se submete à palavra de Deus. Como, irmão, sugestivo esse texto também para nós nesta noite, na verdade. Como exemplo e modelo de mansidão, Jesus deixou o céu de glória, fez-se carne e habitou entre os homens, foi surrado, maltratado, ferido de Deus, como diz o profeta Isaías, sofreu morte violenta na cruz, e por causa dos nossos pecados ele sofreu tudo isso. E depois de ressuscitado, ele diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso, irmãos, que nos espera. É um céu de glória, como nós estudamos na escola bíblica dominical hoje. É o descanso, é a comunhão com Deus. Deus vai descer, o tabernáculo de Deus vai descer para estar juntamente conosco. Você consegue orar verdadeiramente, sem ressentimento, para alguém que não gosta de você? Você consegue orar? Você procura o bem dessa pessoa e não o mal? Você ora de todo o seu coração: ó Senhor, abençoa essa pessoa. Dê a ele, Senhor, a conversão, dê a ele a salvação. Ó Senhor, abençoa, mesmo que ele não goste de mim. Ou você deseja que aquele que te importuna morra? Não. Aqueles que vão herdar a terra são mansos, estão debaixo da autoridade de Deus, não têm um coração ressentido, não paga mal com mal. Aqueles que são mansos, ora, bendizendo ao Senhor. Moisés orou pelo povo que o maltratou, pedindo a Deus que perdoasse. Orou pedindo ao Senhor que enviasse pão e água para o povo. Você está disposto a orar e pedir a bênção e o perdão de Deus por alguém, seja ele vizinho, chefe na sua empresa ou em outro lugar, que sempre te maltrata e te faz mal? Você está disposto a orar e pedindo ao Senhor a bênção para ele? Você está disposto? Irmãos, o Senhor nesta noite fala ao nosso coração. Como você agiria se alguém apontasse o dedo para você e expusesse publicamente suas faltas e pecados? Publicamente, como você agiria? Uma coisa é você ter consciência de quem você é. Outra coisa é alguém falar quem você é no meio de todo mundo. Isso dói, não dói? Isso machuca a gente. Isso pode trazer ressentimento, menos para o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não. O discípulo de Jesus olha mansamente para essa pessoa e diz, lá no seu íntimo: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, ajuda essa pessoa. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Não reclame, irmão, da situação. Os mansos estão sendo forjados. Para quê? Para habitar o novo céu e a nova terra. Amém. Deus, é que Jesus nos ajude. Vamos ficar.